Oi, gente! Olha nós aqui de volta com o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Nas quintas-feiras a gente chega com um episódio novo por aqui. E você já sabe, pode seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita. Se você está no Spotify, aí você aproveita e classifica o Papo Saúde. É fácil, basta você clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição. Então, vamos nesse papo. Dores de cabeça, uma irritação diante de qualquer situação mais tensa ou mesmo por nada. Dificuldade para se concentrar nas tarefas mínimas, ansiedade, dificuldade para dormir, mais irritabilidade, uma fome que não passa por nada, aquela tristezinha que pode beirar a depressão. E outros sintomas ou reações fazem parte do que é relatado por quem toma coragem e decide deixar de fumar. A abstinência do cigarro não é simples de encarar, não é simples de superar, embora possa durar poucos dias ou até mais. Tem quem sinta por muito tempo. Muitas vezes, fumantes necessitam de apoio, incluindo ajuda médica para se livrar do vício da nicotina. No Papo Saúde de hoje, nós vamos saber como funciona um programa voltado ao controle do tabagismo. Vamos saber sobre os mitos e as verdades do cigarro eletrônico que tem atraído tantos jovens. E quem vai nos ajudar é a doutora Penha Uchoa, médica do governo do Ceará, que está à frente do Serviço de Pneumologia e dos programas de controle do tabagismo e do Programa de Assistência Domiciliar do Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. Oi, doutora Penha, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer sempre ter essa oportunidade de falar de um problema tão grande como a questão do tabagismo. Doutora Penha, o Hospital de Messejana, aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, é referência no tratamento de fumantes. E o programa que a senhora coordena existe há 20 anos. Ao longo dessas 2 décadas, doutora Penha, o que a senhora percebe no comportamento de quem busca auxílio para deixar de fumar? As pessoas que nos procuram, elas têm uma faixa etária média de 47 anos. Então, elas já estão muito envolvidas na questão da qualidade de vida. Muitas vezes, elas já têm uma doença associada ao tabagismo, e por nós sermos um hospital de doenças torácicas, então os pacientes com problemas respiratórios, DPOC, enfisema, câncer de pulmão, ou pacientes com doenças cardiovasculares, como os que acabaram de sofrer um infarto agudo do miocárdio, que estão internados no hospital, eles continuam em tratamento conosco em nível ambulatorial. Então, é principalmente esse público que nos procura. Os pacientes externos nos procuram muito ainda com aquela ideia da qualidade de vida, o que é muito bom. Eles ainda não têm uma doença associada ao tabagismo, mas querem viver mais tempo e com qualidade. Bom saber disso, viu, doutora Penha? Porque quando a senhora começou falando dos pacientes que já vão com uma doença, né? Às vezes também tem os que vão porque tem alguém doente lá, né? Enfim, eu fiquei assim meio desanimada, né? Mas é bom saber que tem essa outra parcela da população. Mas qual é a primeira ação quando vocês recebem uma pessoa que está querendo parar de fumar? Como é que essa pessoa é recebida? O que vocês dizem para ela? Eu sinto curiosidade em relação a isso. E, na verdade, eu sinto curiosidade também de saber o que elas dizem, né? Porque às vezes elas podem estar num momento meio de desespero mesmo, né? Sim, o nosso primeira abordagem é a questão da triagem médica, em que a gente procura avaliar o grau de dependência tabágica, qual é o papel do cigarro atualmente? Afinal, tem pessoas de 70 anos que nos procuram para parar de fumar. Então,
o que representa o cigarro na vida dessa pessoa hoje em dia? Não pode ser a mesma coisa, porque ele começou a fumar com 8 ou 10 anos de idade. Então, Nossa. o que representa realmente isso na vida dele? Então, a gente coloca essa questão para ele começar a se perguntar o que o cigarro representa na vida dele hoje, quais são os motivos, o que está levando essa pessoa a parar de fumar. Porque essa motivação é o que a gente coloca para eles. Isso é assim a medalha da vitória de vocês, é o que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Vocês, Uhum. um dia, vocês vão parar, a gente vai cessar, e o que é que vai ficar na bagagem de vocês? Para dar ânimo para vocês continuarem como seres não fumantes. É a motivação. O que levou cada um de vocês a parar de fumar? E isso varia muito. Dentro dessas motivações, muito é daquela pessoa que já tem alguma doença associada ao tabagismo e que está procurando um melhor prognóstico para essa doença. Outra situação é aquela que ele se sente excluído da sociedade, que quando ele começou a fumar, era exatamente o contrário. Uhum. Para ele ser incluído na sociedade, ele passou a fumar. Hoje a visão é completamente oposta. Não foi assim de uma hora para outra, né, doutora Penha? Eu sou uma pessoa em busca de parar de fumar. E eu lembro, essa questão da exclusão que a senhora falou agora, eu me lembro bem que o Brasil começou com campanhas muito intensas, muito valorosas, né, que fizeram, talvez por dar essa sensação de exclusão, eu acho que fizeram com que muita gente parasse de fumar. Eu queria até que a senhora dissesse se isso de fato contribuiu, mas eu lembro que eu tinha que fumar junto da lixeira. Então, eu me sentia meio lixo também, sabe? Eu olhava assim, eu digo, nossa, eu tenho que sair de perto das pessoas por uma questão muito justa, e eu estou fumando do lado da lixeira, sabe? Aí você fica num conflito porque você não consegue parar de fumar, mas você se sente um lixo, você se sente um lixo duplamente. Sim, é uma verdade. Eles chegam para a gente assim, deprimidos, muito tristes com essa situação, Uhum. porque eles querem parar de fumar, mas continuar fumando, né? É aquela dualidade, e que a gente precisa, ao longo desse processo, com muita empatia e com muita sabedoria, transformar esse processo num caminho mais claro e num caminho menos doloroso possível. Então, essa questão realmente, assim, a partir dos anos 90, quando houve uma lei, essa lei, ela realmente ela representou assim, um divisor de águas, porque o fumante passou a entender da necessidade de parar de fumar, e o fumante passivo, por sua vez, passou a entender da necessidade dele se proteger da Uhum. inalação involuntária da fumaça alheia, que pode causar adoecimento para ele também. Então, o fumante passivo, ele se apropriou desse Uhum. direito de lutar pela saúde dele também. Eu considero que até demorou, né, doutora Penha, que a senhora falou aí a lei ali dos anos 90, mas eu lembro que a coisa mesmo da proibição de fumar nos estabelecimentos, né? Primeiro você não podia fumar dentro, depois você ficou proibido de fumar fora e tal. E aí eu acho que na medida em que essas, né, se fechou mais, é que levou algumas pessoas a pararem. Mas você sabe que eu ouvi recentemente, doutora Penha? Olha, é força de vontade, sabe? Porque tem umas pessoas que dizem assim: não, é força de vontade para você parar de fumar, mas eu, do fundo do peito e das minhas tentativas, não é só força de vontade. Não, é a força de vontade, a determinação, o desejo de parar de fumar, elas são molas propulsoras para levar a pessoa, né, a se determinar realmente a parar de fumar. 3 a 5% da população fumante consegue parar de fumar sozinho,
3 a 5%? É, Nossa. consegue parar de fumar sozinho. Mas o restante realmente precisa de ajuda. Por quê? Por se tratar de uma dependência que é caracterizada porque, mesmo a pessoa entendendo que aquela substância é maléfica para o organismo dela, mas ela não consegue parar de fumar. Então, ela precisa de uma ajuda. E que ajuda é essa? É uma ajuda de profissional de saúde, que vai estar utilizando as diretrizes nacionais e internacionais de como parar de fumar de uma forma mais tranquila na atualidade. E, para isso, a gente aborda o fumante tanto do seu aspecto comportamental, quais foram os elos que ele fez com o cigarro ao longo dos anos, elos do tipo, tomar café é igual a fumar, se irritar, ter problema no trabalho, ter discussões familiares, um problema de saúde na família é igual a fumar. Doutora Penha, eu vou colocar outros, tá? Para trazer também a minha experiência e a das pessoas, algumas das pessoas que do meu lado fumavam também. Por exemplo, é, chegar numa festa, chegar no bar. Primeira coisa que você faz é acender o cigarro para, de certa forma, você se sentir assim mais tranquilo, sabe? Mais inteiro, assim, para entrar naquele ambiente. Você encerrar você transou com alguém, né? Depois do sexo, acender um cigarro, acordar de manhã e tomar o primeiro café, fumar um cigarro, e dormir, fumar o último cigarro do dia. Então tem tantas circunstâncias, né, que vão de repente amarrando a pessoa nesse vício e ela tem muita dificuldade de quebrar, né? Sim, porque tem uma questão também afetiva, que você também colocou nos exemplos, que são, ela acaba fazendo uma relação de companheirismo, às vezes na solidão, na tristeza, na angústia, e aí aquele cigarro que está ali muito próximo, vai melhorar aquela situação, nem que seja ali temporariamente, naquele instante, né? Mas ela fez uma relação de afetividade. E, além disso, tem a questão física da dependência também, que, assim, com horas você, que foi fumante, mas você sabe disso, quando você fumou aqui, daqui a 2 horas, mais ou menos, quando os níveis de dopamina, os níveis de nicotina vão baixar no sangue, o teu organismo, pela dependência, ele vai sentir a necessidade de ter de volta aqueles mesmos efeitos benéficos. E aí é de pessoa para pessoa, porque tem aquela pessoa que acende um cigarro no outro, que é absurdo, é uma coisa bizarra de você ver, né? Você tem uma dó daquela pessoa. E tem gente que, por exemplo, toma banho fumando, gente. Eu já vi um amigo tomar banho fumando. Que loucura, meu Deus. Por que que isso acontece? Que droga é essa que entra no seu cérebro, não sei, na sua corrente sanguínea e que faz isso com você? A droga mais envolvida no processo da dependência é a nicotina, e ela age em nível cerebral, e aí ela produz alguns neurotransmissores, um dos quais, um dos mais comentados é a dopamina, que dá essa sensação de bem-estar, de acalmia, que embora seja temporária, mas ela é boa naquele momento, né? E a repetição desse ciclo vai tornando a pessoa cada vez mais dependente e vai criando um processo chamado de tolerância, que ela vai precisar de uma quantidade maior de nicotina, um número maior de cigarros para obter os mesmos efeitos de bem-estar que obtinha antes com uma dosagem menor. Tem que evitar o primeiro cigarro? O que eu quero dizer é, uma pessoa que fuma um cigarro, ela já pode ficar viciada? A experimentação, que a gente chama, né, é o fumar esse primeiro cigarro, tá? Ela ativa o mesmo ciclo, a nicotina vai chegar no cérebro e assim, é melhor não tentar, porque assim, ninguém tem uma bola de cristal que vá Uhum. adivinhar se aquela pessoa tem um mecanismo de dependência a partir daquele primeiro cigarro. É risco?
é risco, né? Isso é bem conhecido já na literatura. Claro que a gente está falando aqui de uma dependência, não é? E essa dependência é uma das questões, mas, por exemplo, lá no início a senhora falou das doenças associadas. Então, quais são os principais malefícios do cigarro? Tomando, por exemplo, a campanha do Dia Mundial contra o Tabagismo desse ano, né, que traz a questão do meio ambiente, né, que é uma coisa muito interessante de se ver, né? O meio ambiente associado aí ao ato de fumar. O tema desse ano, né, que a Organização Mundial da Saúde dá todos os anos, o tema desse ano é tabaco ameaça ao nosso meio ambiente. Sim, é o que eu costumo chamar do pulmão do mundo, é o meio ambiente. Então, nós precisamos cuidar, né, eu como pneumologista vou puxar a brasa para a minha sardinha, né, cuidar do nosso pulmão, mas você precisa cuidar do organismo como um todo e do meio ambiente. Por quê? O cigarro, ele afeta o meio ambiente de várias maneiras, desde a sua plantação, desde o seu cultivo, porque aquele solo, ele é impressionante. Você não consegue mais cultivar outros tipos de planta ali. Além disso, para a produção do cigarro, você provoca desmatamento, desflorestamento. As guimbas de cigarro, elas estão associadas a incêndios também, a incêndios não só extradomiciliares, mas intradomiciliares, poluição atmosférica, especialmente a poluição atmosférica intradomiciliar, né, durante as tragadas, né, do cigarro, aquela fumaça que vai para o meio ambiente, parte daquela fumaça tem as substâncias particuladas, que elas ficam no meio ambiente, e elas podem provocar adoecimento para as outras pessoas, que aí é o tabagista passivo, e a outra parte cai no solo. E essa doença, o tabagismo passivo, é muito perigoso e já representa a terceira maior causa de morte evitável no mundo. Então, realmente, é um adoecimento grande não só individual, como coletivo, como também do meio ambiente, em virtude, desde a produção, desde a plantação do tabaco até o seu consumo. E individualmente tem as questões voltadas, né, para o pulmão, enfisema, câncer, o quê? Outros cânceres, né, câncer de boca, enfim, o que mais, assim, porque tem o coração e tem a pele, né, porque o cigarro, sei lá, não sei se desidrata a pele, né, fica mais ressecada. Sim, são vários cânceres associados ao tabagismo, não só o de pulmão, mas de via aérea superior também, de esôfago, de estômago, pâncreas, bexiga. As doenças cardiovasculares aumenta 2 a 4 vezes a chance de o indivíduo ter um infarto agudo do miocárdio. E se isso associar a hipertensão arterial, distúrbio do colesterol, isso aumenta 8 vezes a chance do indivíduo ter um infarto agudo do miocárdio, além dos problemas para a gestante, como natimortalidade, abortamento, para o bebê que nasce com um pulmãozinho menos desenvolvido e mais propenso a ter infecção respiratória de repetição, ter uma asma de pior prognóstico, ou pode ter até a morte súbita infantil. Então, realmente, assim, já são cerca de 50 doenças associadas ao tabagismo. É uma loucura, né, a gente vê tudo isso e ainda ser tragado, né, fazendo esse trocadilho mesmo, ser tragado por essa droga, né, ser absorvido muitas vezes por ela, né. Então, eu queria falar dos jovens, né, porque, tem uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas mostrou que quase 20% dos adultos entre 18 e 24 anos já experimentaram o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico que surgiu um tempo atrás aí, e muita gente se pegou a ele, embora já fosse proibido aqui no Brasil, né, para tentar parar de fumar. Então, essa pesquisa não entrevistou menores de idade, e eu vejo muitos jovens fumando cigarro eletrônico.
Você passa na porta de um bar, assim, você vê a meninada nas mesas fumando, né? Então, quais são os riscos? O que que esses jovens estão, que riscos esses jovens estão correndo? Essa pesquisa é a Covitel, né, 2022. Ela mostrou uma experimentação nessa amostra que ela colheu de brasileiros acima de 18 anos de todo o território nacional, foi 7,3% já de experimentação no Brasil, o que é muito perigoso. E o que esses jovens eles estão sendo tragados, aproveitando aí seu link para o cigarro eletrônico, por conta de modismo, de uma falácia de que não seja cigarro, e cigarro eletrônico, quero deixar bem claro, que é cigarro sim, vem em modelos muito arrojados. Hoje, a gente está vivenciando já a quarta geração desse cigarro, e da primeira, a primeira geração, ele veio num formato muito similar ao do cigarro convencional. Já essa quarta, ela vem num design mais arrojado, com uma bateria, porque ele tem três componentes muito importantes para a gente diferenciar do cigarro convencional. Então, vamos entender. O cigarro eletrônico, ele tem principalmente uma bateria, um atomizador e um cartucho. Essa bateria, uma vez ativada, ela ativa esse atomizador, que ele vai aquecer, vai aerossolizar o chamado líquido que está dentro do cartucho. Esse líquido é que tem, basicamente, água, tem o solvente, que é o propileno glicol, que é o conhecido como gelo seco, e tem glicerina vegetal, tem os saborizantes, flavorizantes e tem nicotina. Então, o aquecimento desse líquido, ele vai sofrer aerosolização. E como tem nicotina, é óbvio que ele vai provocar dependência. A grande diferença dela para o cigarro convencional é que ele sofre uma aerosolização numa temperatura menor, de 350 graus, enquanto que o cigarro convencional, ele sofre uma queima, uma combustão numa temperatura bem mais elevada, de 800 até 1.000 graus Celsius. Então, doutora Penha, é assim, acabou se trocando 6 por meia dúzia ou trocou-se 6 por uma dúzia inteira? Porque a senhora falou dos danos aí, né? Ou por mais, mas porque o que acontece? A indústria do tabaco, ela descobriu nessa quarta geração do cigarro eletrônico que, associando a nicotina a um ácido, que é o ácido benzoico, tornava a nicotina mais palatável. Então, ela inibe muito aquela irritação da experimentação inicial. Uhum. E isso proporcionou o quê? Que eles conseguiram aumentar a concentração de nicotina, de modo que um cigarro eletrônico ele pode corresponder ao maço do convencional em termos de nicotina. Olha só o perigo. Que risco. Então, aumentando o risco de dependência, e é exatamente isso que eles relatam. Esses jovens, eles relatam isso, quando eles se tornam dependentes, é quase assim, é uma coisa, é uma loucura. Eu fumo toda hora, é quase Uhum. minuto a minuto. Então, além disso, o que está acontecendo também? A grande preocupação, bem recente também, americano, de que 53% dos jovens, das pessoas que estão utilizando o cigarro eletrônico, eles estão fumando também o cigarro convencional. É o chamado tabagismo dual. Isso faz o quê? Aumenta a potência da dependência e também o risco de malefício para o organismo, potencialmente. O que que faz, hein, doutora Penha? Porque a legislação já diz que é proibido vender e importar, mas a gente vê, todos têm, né? É muito difundido.
E tem outra questão também que a gente atentou para ela, que é o seguinte: a legislação também proíbe a propaganda do cigarro convencional, né? Mas a gente tem, por exemplo, produtos para mídia de massa, como novela, né? Uma novela que está passando agora. Vou dizer qual é, porque é interessante citar para a gente saber. A novela Pantanal, ela tem um público muito jovem, ela conquistou um público muito jovem, garotas e garotos de 15 anos que ficam na frente da TV assistindo a novela, né? Acompanhando os personagens. Então, muitos desses personagens, né, os peões, aquela virilidade, eles fumam o cigarro de palha. Então, se por um lado a gente tem um produto proibido circulando livremente, ou quase que livremente, está na mão da garotada, e por outro, uma novela está ali, o que está faltando? Está faltando órgãos reguladores chegarem junto? Isso é um retrocesso, a saúde pública e as conquistas que foram realizadas até agora. Só para você ter uma ideia, o Brasil tinha uma prevalência tabágica no início dos anos 90 em torno de 35%. E agora, em dias atuais, a gente está numa prevalência de 10%. Aí vem esse boom do cigarro eletrônico. Ou seja, a gente não pode descansar, não tem direito a isso. E o que acontece? O que é muito importante a gente enfatizar? A Anvisa, ela proíbe, ela é uma RDC 46 de 2009, ela proíbe a propaganda e a venda e, portanto, o uso do cigarro eletrônico no Brasil. Inclusive, atualmente, ela está com uma audiência pública até o dia 12 de junho para atualizar essa regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil. Tá? E a gente está torcendo e a gente está se colocando muito a nossa opinião como técnicos para que continue proibido. Aqui no Ceará existe uma lei, essa lei que proíbe o fumo do cigarro eletrônico, ela é de novembro de 2021, é a 17.760, se não me falha a memória, tá? Ela é bem recente. Então, o Estado do Ceará proíbe o uso do cigarro eletrônico. Então, é muito importante que a gente vá munida dessa lei quando a gente está saindo para os bares, para as confraternizações, para os restaurantes, em que a gente vê pessoas fumando lá dentro e quando a gente vai abordar até os donos do restaurante, né, eles não sabem dessa lei. Então, é importante que a gente já vá munido, né, com essa lei, para que isso não aconteça. Doutora Penha, a gente já está caminhando assim para o final do nosso papo, embora a gente tenha assunto aqui para muito tempo de conversa, né? Mas a ideia é despertar, né? Tirar dúvidas e despertar. Eu queria que a senhora falasse qual é o efeito no organismo de parar de fumar, porque um dia desses eu vi, acho que foi a revista Trip, vou até dar uma pesquisada rápida aqui, que colocou que em 20 minutos, se você parar de fumar, 20 minutos depois você já tem benefícios para o organismo. Então, eu queria que a senhora trouxesse isso para a gente agora, para deixar aí nossos amigos e amigas pensando sobre o assunto. Parar de fumar é tudo de bom. Em 20 minutos, realmente, você já tem uma normalização da sua pressão arterial, da frequência cardíaca. Em 2 horas, os níveis de nicotina, eles já tendem à normalização. Em 8 horas, o nível de oxigênio também já tende a uma normalização. Em 2 semanas, o seu olfato, o seu paladar já melhora. Que você começa a sentir, você poder sentir os cheiros novamente, e o paladar dos alimentos, e agora que a gente está, né, em junho, né, essas festas juninas, mas tem esses alimentos bem regionais, olha aí que maravilha, você parar de fumar agora. Em poucos tempos também, em 3 semanas, você já começa a melhorar, a notar a melhora do seu sistema respiratório, seu sistema cardiovascular, o seu condicionamento físico, que em 3 meses você já vai perceber uma grande melhora com relação a isso. E em um ano que você diminui a sua chance
de ter um infarto agudo do miocárdio diminui em 50% a chance. E em 10 anos que essa diminuição de chance de ter um infarto que equivale a uma pessoa que nunca fumou. Olha que maravilha! A chance de você ter um infarto de câncer de pulmão, claro que vai ser em 10 e 15 anos que você vai reduzir essa chance também. E sabe o que mais, doutora Penha? Eu lembro que numa das tentativas, né, que eu fiz de parar de fumar, eu resolvi juntar cada tostão que eu gastava com o cigarro, né? Porque eu fiz mais ou menos uma conta de quantos cigarros eu fumava por dia, por semana, por mês. E aí eu juntei essa grana, eu não lembro de quantos meses. Nossa, eu me dei presentes incríveis, comprei livros maravilhosos que eu queria, sabe? E é legal você também fazer essa conta do quanto você gasta, né? Porque também vale a pena você investir isso em você, no seu bem-estar, né? Em coisas que você quer. Eu acho que tem que fazer essa conta também, sabe? Sim, e outra coisa, autoestima. Você melhora muito a autoestima, você passa a ser visto pela sua família. Olha, se ele, como exemplo, olha, se ele conseguiu, fulano conseguiu parar de fumar, eu consigo também, tá? E acaba envolvendo família, amigos também, Uhum. melhora aquela sensação de autoeficácia, né? Aquilo é o que eu digo para eles, é um pódio, primeiro lugar, uma medalha, uma premiação que eles levam para o resto da vida. Pois é, e sem contar que a gente pode comemorar. Eu comemorei agora 4 anos que estou sem fumar. Uhul! Uhul! Maravilha, maravilha, É. parabéns. Para finalizar mesmo, as pessoas que não estão conseguindo parar, o que que a senhora recomenda? Elas, porque algumas pessoas precisam de um tratamento mesmo, às vezes uma terapia, né, para controlar a ansiedade, que é anterior até à procura pelo cigarro, né? Em casa, você já pode fazer alguns testes. Por exemplo, começar a colocar a carteira de cigarro num lugar, o isqueiro em outro, mudar o lugar onde você fuma, e você passar a perceber como é a sua dependência. Porque você vai perceber que tem alguns cigarros que você vai conseguir evitar Uhum. com essa simples mudança, com o beber uma água bem curtida, bem gelada, abrir uma janela, olhar a natureza, cheirar uma rosa, colocar algum alimento na boca de um sabor bem forte para competir com o sabor do cigarro. E aí vai muito do gosto da pessoa e muito do bolso também. Mas tem exemplos que a gente dá com muita frequência, que é o cravo, a canela, gengibre, casca de laranja, de tangerina, a própria romã também, acerola, né? Tem pacientes nossos que pararam de fumar utilizando. Então, assim, são vários exemplos. Você pode preparar o seu kitzinho, se você é uma pessoa que trabalha muito assim com computador ou escrevendo, você pode preparar aquele kit e deixar próximo ao seu computador. Então, ao invés de você se levantar para fumar, ou mesmo fumar naquele ambiente, você utilizar esse seu kit de proteção. E aí você vai percebendo os cigarros que você vai conseguir diminuindo. Pode ser que você consiga parar de fumar sozinho, olha aí que maravilha. Se você não conseguir, as unidades básicas de saúde, elas são capazes de ajudar você também a parar de fumar. E hoje existe, inclusive, medicações para aliviar essa síndrome de abstinência que a Maísa colocou tão bem no início do nosso papo. É possível parar de fumar de uma forma bem mais tranquila, com alegria mesmo, trazendo essa coisa assim, dessa conquista, na verdade. Em vez de pensar que é um sacrifício, não, é uma conquista de qualidade de vida, de um estilo de vida que eu estou procurando, um estilo de vida saudável. Ah, eu estou emocionada, doutora Penha, de verdade. Eu tenho uma paciente, foi das 5.000 entrevistas que eu já fiz, a que mais me emocionou. Ela tem 77 anos. Quando eu fui começar a entrevista dela, que eu perguntei, mas qual é o motivo mesmo da senhora parar de fumar? E aí ela disse, minha filha,
porque quando eu envelhecer, eu não quero dar trabalho a ninguém. Que linda! Ai, que É bonito, lindo. é Aham. lindo. É isso, doutora Penha, a gente vai encerrar aqui, exatamente, vamos congelar esse exemplo, que é lindo demais. Eu quero agradecer muito a senhora por esse papo. Eu espero que a gente tenha podido tocar uma pessoa tocada, eu acho que já faz muito, amplia esse seu trabalho lindo. Muito obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Saúde a todos. E assim, minha gente, nós chegamos ao final desse episódio do Papo Saúde. Tem uma lágrima, um cisco aqui no olho. Eu torço por você. Vamos juntos, tá? Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se você curtiu, aproveita, se você está aí no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente. Classifica o Papo Saúde. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!